Sou Ângelo Bortolini, brasileiro ilustrador, trabalho com clientes como Blizzard, Disney e Wizards of the Coast. Hoje eu vou fazer uma análise e paintover dessa arte do William Lopes. Ele mandou e-mail pedindo ajuda com essa pintura. O que me chama a atenção de cara é a ambientação. Tem um clima estranho, ele é meio desconfortável. Essa luz que não é natural tá vindo de trás do personagem e funciona muito bem. Enquanto tudo isso está acontecendo, tem um personagem tomando café e lendo um livro. Ela parece muito confortável em um ambiente que sugere tensão. E o storytelling já começa ali, principalmente com o sangue na janela, você entende que alguma coisa aconteceu lá fora. Ela também tem um pouco de sangue nela, o que reforça essa narrativa, mas aí entra a parte que eu senti que podia ser mais bem explorada. Essa história podia estar mais clara. A imagem já sugere que ela matou alguma coisa, mas alguns elementos presentes no cenário, tipo a maleta, a jaqueta, pão de queijo, livro, colherzinha, eles não necessariamente contribuem para reforçar essa narrativa. Fora isso, eu também vou tentar resolver alguns problemas da leitura na parte de baixo da imagem, tá bem escura, e algumas inconsistências com a cor da luz. A primeira coisa que eu fiz foi deixar a luz lá de fora condizente com a luz que está afetando a personagem. Lá fora tá tudo verde, mas a rim light nela tá com essa coloração roxa. Essa relação não tá fazendo muito sentido. Dá pra fazer isso de várias formas. Aqui eu usei uma layer de color balance para transformar a rim light num verde mais parecido com a luz do fundo. Eu poderia ter feito o contrário e ter mudado o fundo para roxo, mas eu sinto que um fundo todo roxo, meio saturado, ia ficar algo mais cartunesco, mais feliz, e eu quero me esforçar para manter essa sensação meio erma, quase abandonada que essa imagem tem. Depois disso, eu ajustei um pouco a pose do braço com o livro para ficar um pouquinho mais natural, o jeito que ela estava pegando ele estava meio estranho. Faltou um pouco de espaço em cima da mesa, aí eu dei uma limpada nela e sobrou um pouco de espaço embaixo da mesa, então eu sugeri um pouco do chão, um pouco ali dos pés dela e um negocinho de metal para segurar a mesa. Eu simplifiquei algumas formas no corpo dela baseado no comportamento dessa luz que está entrando pela janela. Pelo que a imagem está me contando, esse é um dia meio nublado. Então, dia nublado, a luz ela é difusa. Ela abraça mais a forma, ela recai mais sobre os objetos de forma mais suave e ela não cria sombras fortes como a luz direto do sol. Num sistema de iluminação assim, o Terminator, que é a transição entre luz e sombra, fica mais suave. Então eu suavizei algumas dessas transições para elas ficarem mais coerentes com esse tipo de iluminação. E eu tive uma ideia que talvez funcione. Eu mudei a colher na mão dela para um lápis. E eu transformei o livro dela em algo um pouquinho mais específico. É como se fosse um livro de contratos, de alvos, de criaturas ou pessoas que ela tá caçando. E aí é como se tivesse acabado de dar um risquinho no último alvo dela e ela tivesse agora lendo sobre a próxima coisa que ela vai caçar. É uma coisa pequena, mas eu acho que fortalece a narrativa. Eu voltei a trabalhar no banco, ele precisava ainda de um pouquinho mais de estrutura. Inclusive, o William, que fez essa arte, comentou no e-mail que ele sente dificuldade na hora de fazer cenários, porque eles ficam meio vazios e ele não sabe muito o que fazer. E a solução aqui não é necessariamente adicionar mais elementos. Às vezes, só trabalhar um pouco de textura e um pouco de pincelada já pode resolver. A personagem já tem umas pinceladas visíveis ali na parte do cabelo, na pele. O vidro tem umas pinceladas visíveis também. Então, se o resto do cenário receber algumas dessas pinceladas um pouco mais marcadas, você cria a ilusão de detalhe. A imagem parece mais preenchida sem você precisar renderizar tudo. Depois eu dei uma reforçada nas sombras de oclusão, que é para dar um pouco mais de realismo para essa atmosfera de filme de terror, restaurante abandonado, porque a única fonte de luz aqui é essa luz difusa da janela que vem de fora. Ela não reflete tanto, não rebate tanto no ambiente como uma luz direta do sol. Então as oclusões vão ficar mais fortes. Aí depois eu refinei alguns detalhes, eu ajustei o sangue na janela, eu coloquei alguns highlights sutis ali no equipamento, só para dar um pouco da informação do material. Aí na mesa, em vez de trazer de volta os pães de queijo, eu lembrei do anime chamado Hunter x Hunter, e um dos personagens arranca o coração de um inimigo e coloca ele num saquinho. E aí fica tipo um saquinho ensanguentado com um coração pulsante dentro. Eu acho que isso poderia funcionar muito bem aqui. A ideia de ter uma parte do inimigo embalada ali na mesa que ajuda a criar uma conexão maior entre o que está acontecendo dentro do restaurante e a briga que aconteceu lá fora. E como toque final, eu trouxe o café de volta. Apesar de todo o reforço da violência na caçada, o café já ajuda muito a vender a ideia de calma. E quando você olha a imagem final, os elementos eles começam a conversar melhor. O sangue na janela, o sangue espirrado nela, o livro, a canetinha, o coração no meio da mesa. E agora até a roupa e a mala dela estão contando a história. Ela é uma caçadora viajante que viaja até o próximo alvo. Ela não tá em pânico, ela não tá fugindo, ela tá descansando depois do trabalho.
Um obrigado para o William por ter se disposto a receber um feedback dessa forma bem pública. Se você quiser ter o seu feedback e análise no próximo episódio, manda um e-mail para meajudaangelão@gmail.com e até mais.